Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Bem-vindos ao canal do F. Hipólito, um soldado da Amazônia. Para quem está acompanhando o nosso canal, viu que nós fizemos uma viagem de Manaus a Lábrea pela 319 e posteriormente pegamos a 230, a Transamazônica, e chegamos em Lábrea. Mostrei alguns pontos ali da cidade, principalmente, basicamente, só o porto. E agora nós vamos subir o rio. Nós temos uma missão a cumprir. 2 dias de barco, rio acima, para chegarmos na comunidade onde eu nasci, onde o meu irmão Raimundo Hipólito nasceu, onde o meu primo Rui e alguns amigos que nasceram ali nas proximidades do Seringal Amparo, como o Raimundo Almeida, que nasceu, acredito, no Bananal, e outros amigos ali que nasceram entre a Praia Grande, Sebastopol, e São Carlos. Então nós vamos pegar um barco, tipo recreio, e vamos subir o rio, com o objetivo de chegar até o Seringal Amparo e posteriormente dormirmos na comunidade Sebastopol, onde antes vai haver um torneio de futebol com a nossa participação. Como eu falei no vídeo anterior, o nosso tema deste ano, que é Volta às Origens, e nós estamos ali sempre pontuando a situação sociocultural, socioeconômica da população, primeiramente que vive na BR 319 e 230 e agora que vive no Rio Purus, no Vale do Rio Purus, que é para podermos comparar com a situação sociocultural, socioeconômica do período em que eu morava lá ou que meus pais moraram, que como eu falei, um período de 36 anos atrás até de 60 anos atrás. Tá certo? Então, primeiramente, quero chamar a atenção para a situação do barco. É um barco tipo recreio, que é muito usado na região para transporte de passageiros e de carga também. A carga vai no porão, os passageiros vão ali em camarotes ou em rede. Tem estruturas para armação de rede. E então isso já existia na nossa época e continua existindo hoje. Lembrando que além do recreio tem o chamado regatão, que é outro tipo de... é também um barco feito de madeira, como esse que nós vamos viajar, mas ele tem outra finalidade, ele está ali para comprar e vender produtos, né? Compra ali às vezes feijão, farinha, castanha e vende as coisas que os moradores não produzem, como por exemplo roupa, açúcar, café, entendeu? Então existe aquela troca, existia naquele tempo muito a troca, ninguém via dinheiro naquele tempo, né? E também seringa, castanha, basicamente você tinha que vender para o patrão, para o dono do seringal, né? Mas peixe, por exemplo, peixe seco, naquele tempo não se comprava, não se vendia peixe ali pescado na hora, mas você vendia também feijão, às vezes milho, galinha, porco. Então o regatão é outro tipo de barco que trafega ali no Rio Purus, que basicamente hoje eu não vi nenhum regatão, né, subindo o rio. Agora as pessoas estão ali mais livres vamos dizer assim, do controle do seringalista, não tem mais quase ninguém morando ali, controlando os demais e vamos dizer assim, recebendo a produção. Tem pessoas que moram nas comunidades e ela monta ali uma estrutura num flutuante, onde ele tem tipo uma mercearia, né? E compra ali dos demais, mas não é mais aquele que você só podia vender para ele, né? Com a mercadoria, ou melhor, a tua produção, principalmente de borracha de seringa, certo? Vamos chamar a atenção também para o relevo do Rio Purus, né? De um lado é sempre um barranco, do outro lado é praia, tem um outro tipo que a gente chama de estirão, restinga, é um trecho do rio onde nem é barranco e nem é praia. Uma característica do barranco é que é uma região mais alta, às vezes até terra firme, aquela área que não alaga, mas quando alaga, alaga muito pouco, é uma várzea muito alta, ou então terra firme que não alaga. Mas em compensação é um local onde quebra
a água vai batendo ali, a água do rio, a correnteza do rio, vai de encontro às paredes daquele barranco, cava por baixo e cai parte daquele barranco. E o que vai acontecer? As rochas sedimentares vão se misturando com a água, né? E causa aquela cor barrenta da água do Rio Purus. E as rochas cristalinas, uns grãozinhos, né, cristalizados, parecido assim açúcar, ele vai para o outro lado do rio para formar a praia. Então as pessoas, eu estou chamando a atenção porque as pessoas na nossa época e agora, elas preferiam morar na região de estirão. Nem quebrava o barranco, né? Quando quebra o barranco você fica sem acesso ao rio, leva a tua canoa, leva teu barco. E também no estirão não tem a praia muito longa, porque a praia é tipo uma meia-lua, as extremidades são estreitas e assim o meio dela é muito largo. Então, para você morar no meio de uma praia, você vai ter muita dificuldade para subir e descer, né? Na areia quente. É uma distância muito grande da tua casa até a tua canoa lá no rio. Então, eles preferem morar no estirão, que tem um problema muito sério, que todos os anos você tem que fazer o caminho do porto, porque a água, a terra logo que descobre, ela é muito mole, tipo areia movediça. Então, você afunda naquilo ali. Então você tem que colocar estaca, colocar palha, colocar estaca, fazer todo aquele caminho e fica muito inclinado também. Mas isso aí para eles não é dificuldade. O que para a gente era uma dificuldade muito grande, ter que subir aqueles degraus assim, ficar muito cansado, eu fiquei várias vezes, mas para eles é costume aquilo ali, então é o local, só para vocês entenderem como é difícil essa situação lá, tanto na praia quanto no barranco, e o local menos, vamos dizer assim, que mais adaptável é o estirão, onde você tem que fazer esse caminho do porto, tem os degraus que causam uma dificuldade muito grande para você subir, mas eles não sentem esse cansaço que nós sentimos. E, em compensação, é a menor distância entre o porto, né, onde ficam as canoas, e a casa. Entenderam aí? Porque na praia é realmente difícil. Quando eles moram na praia, eles moram na ponta de cima ou na ponta de baixo, como eu falei, é a parte mais estreita da meia-lua. Inclusive minha família morava na ponta de cima de uma praia. Tem a vantagem de você não ter que fazer os degraus, né, o caminho do porto, como eles falam, colocando aquelas estacas de madeira que eles chamam lá de estiva. E não corre o risco também de morar no barranco, porque quebra e aí você fica sem acesso ao porto e às vezes corre o risco até do barranco quebrar muito e levar a tua casa. Então tem várias coisas que são analisadas quando você vê uma comunidade num local. Aquilo ali foi tudo devidamente estudado. Outra característica da praia negativa é que alaga muito lá, é muito baixo, então apesar das casas serem altas do chão, exatamente para evitar que a água cubra o assoalho das casas, mas na praia a casa tem que ser muito alta mesmo, e mesmo assim alaga muito cedo, você fica muito mais tempo com aquela água em volta da sua casa, né? Tudo, você fica ilhado ali, e de modo que o estirão é o tipo de relevo mais adaptável, é mais adequado, e por isso eles escolhem. Quase todas as comunidades hoje estão nos estirões do Rio Purus. A situação econômica da população também mudou um pouco. Na nossa época, quem conseguia alguma renda, apesar de não ver dinheiro, eram os produtores de seringa, e no verão e no inverno de castanha. Você entregava aquilo para o patrão e você continuava, né, ali movimentando, comprando o básico ali que você não produzia, como eu já falei, açúcar, roupa, né? E hoje não, hoje você já vê dinheiro naquela situação. E isso mudou um pouco a característica, né, o modo de vida daquelas pessoas. Você já tem pessoas ali que tem mais gente aposentada, no nosso tempo era uma novidade, não tinha quase aposentadoria, era uma coisa que estava ali se iniciando e as pessoas ainda não tinham chegado na idade, né? Quando conseguia, às vezes preferia morar na cidade. Você vê pessoas que já pode vender o seu peixe, né? Você tem uma caixinha de gelo ali, você pega o peixe na Piracema e passa outros barcos maiores com caixa de gelo grande comprando ali o teu peixe.
Também tem uma situação em que a prefeitura sobe o rio comprando feijão, milho, farinha, coisa que não existia na nossa época. A gente podia produzir o excedente que fosse, mas não tinha para quem vender. A gente era obrigado a jogar fora, dar para os bichos, né? Mas não tinha como vender, né? E às vezes aparecia alguém vendendo, comprando ali um particular, um regatão, como eu falei, comprando ali um pouco de feijão a 30 centavos o quilo, comprava um pouco e depois não queria mais, não importava ali a quantidade que você tivesse. Hoje não é mais assim. Bolsas, né? Bolsas do governo, a gente vê que chegou ali também, então tudo isso melhorou, as pessoas estão mais independentes. Não tem mais aquele controle, como eu falei, do patrão, as comunidades ali, os seringais estão praticamente todos abandonados, então as pessoas estão se organizando dessa forma. Na questão da educação, você vê já uma escola construída, né? Tem apoio do governo, você vê lanchas transportando crianças, então tem apoio de lancha, tem apoio de diesel, motor de luz para aqueles que querem estudar à noite, coisa que não existia na nossa época. E então falando novamente da renda, o que você vê ali? Você já vê caixa d'água, de fibra, né? de plástico, enfim. Na nossa época era o pote, era a lata tipo essa de manteiga, tipo lata de tinta, que para lá ia com querosene, você esvaziava aquilo ali, era como armazenava a tua água. Agora não, você vê caixa d'água, você vê motobomba para a comunidade, puxando água para todos, ali cada um enche a sua caixa. Então a situação está melhor. Tem professor que vem da cidade, na nossa época era uma pessoa dali mesmo, que nos ensinava a assinar o nome, às vezes, né, a contar de 1 a 100. Era coisas simples mesmo, porque eram pessoas dali da comunidade, sem preparo nenhum. Tem agentes de saúde da comunidade que foram capacitados hoje, estão lá, também essas pessoas têm renda. Então a vida mudou muito diferente da nossa época, onde a gente tinha que retirar tudo da floresta. As casas já são cobertas de telha, na nossa época era tudo de palha, né, com madeira roliça, retirada da região mesmo. A única coisa numa casa que não era retirada da floresta eram os pregos, né? E hoje você já vê a casa, apesar de ser de madeira, mas é madeira beneficiada. Pega-se uma tora grande e ali você faz tábua, faz perna-manca, entendeu? E as casas que eram antigamente cobertas de palha, que a gente tirava da própria região, palha branca, palha de caranã, jaci, ubim. Agora não, agora você vê telhas, né, de alumínio, telha de brasilite. Então a situação mudou, tá certo? Nesses 36 anos. A única coisa que não mudou foram os pinhum. É um mosquitozinho que morde e o sangue desce na hora. Você vai ver, se alguma imagem você vê do pessoal da região, eles estão todos de camisa da manga comprida e calça comprida, porque é a única coisa que protege desses mosquitos. Então é uma vida difícil ainda, mas menos difícil do que naquele tempo. Porque naquele tempo a gente não via dinheiro, a gente não tinha como se sustentar, se não se adaptasse, se não tirasse tudo para sua sobrevivência da floresta, dos rios, basicamente ali caça, pesca. E para os meus amigos militares, não tem como você não ser um bom guerreiro no exército, tendo vivido ali naquela região, porque você sabe tudo, você conhece tudo da fauna, tudo da flora, todo tipo de peixe, todo tipo de aves, todo tipo de mamíferos, quadrúpedes, quelônios, sabe conhecer todo tipo de fruta, sabe fazer uma casa completamente só com o material da região. Então, é por isso que quando a gente sai daquela região e chega no exército, a gente descobre que está em casa, principalmente quando você chega na selva, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu digo, agora eu estou novamente em casa. Graças ao exército eu pude, os meus conhecimentos do interior foram valorizados, né? Foram úteis. E a gente fica feliz em ver que a situação ali, o nosso interior não vai ficar deserto, não vai desaparecer, porque no nosso tempo foi tudo muito difícil, né? Pessoas que chegaram ali, como meus avós, ainda no primeiro período, né, primeiro ciclo para muitos, da borracha, né, que foi ali de 860 a 1912, e depois, né, com a produção asiática da borracha,
Singapura, do Malásia, e ficou tudo abandonado. O custo na Amazônia realmente é muito alto, as estradas são muito separadas uma das outras, as seringueiras são muito distantes uma das outras, tem pragas naturais aqui que não tiveram lá, de modo que o capital estrangeiro foi embora e o pessoal ficou abandonado. E depois veio aquela sobrevida após durante ali a Segunda Guerra Mundial, né, com aquele esforço de guerra promovido pelos Estados Unidos, onde, quando vieram os soldados da borracha, pai de muitos amigos meus que estão no nosso grupo Amigo de Lábrea, que moraram ali naquela região, como a família Venâncio, né, o seu Zé Venâncio veio, o seu Raimundo Carneiro, Piauí, Paracatu e outros tantos aí que vieram nessa época, e teve uma pequena melhora ali no preço da borracha e depois foi aquele abandono, de modo que na década de 70, com o advento ali do polo industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, o pessoal começou a migrar, então o nosso interior começou a ficar esvaziado, ficou tudo mais difícil para quem morava lá, né? Para conseguir, por exemplo, o seringalista conseguia uma quantidade X de criança para poder propor uma escola, porque naquele tempo era assim, você chegava, fazia uma lista das crianças, arranjava uma professora e levava aquela lista lá para a prefeitura entrava em contato com a Secretaria Estadual de Educação e ali via-se a viabilidade de treinar um pouco aquela professora, de conseguir um salário para ela, de conseguir merenda para os alunos, e de modo que aquilo nunca funcionou, né? E a gente viu na década de 70 e 80 o esvaziamento, onde todos nós acabamos migrando para Manaus, e outros tantos que não vieram para Manaus foram para Lábrea, nossos amigos da família Ferreira, né, família Braga e muitos amigos ali, né, família Vicente, que estão hoje em Lábrea porque não conseguiam viver naquele interior. Então a gente vê que agora os amigos que ainda estão lá estão conseguindo viver num local prazeroso, muito bom, muito farto de peixe, de tudo, sem ser preciso agora ter que abandonar tudo e ser um retirante migrando para a cidade, inchando as cidades, como aconteceu nas décadas de 70 e 80. Então, graças a Deus, a situação no Rio Purus está melhor. Então, vamos mostrar um pouco, né, do local onde a gente viveu, a nossa vida ali, desde que nasci até os 19 anos, quando vim para cá. A gente vai mostrar pouca coisa através dos vídeos, vocês têm que ser muito perspicazes para tentar descobrir ali como era difícil e como foi que realmente a gente levou a vida até o momento de se retirar de lá. Boa tarde a todos.